disciplina no trabalho. Portanto, estamos na Dário Vidal e vamos dar então continuidade à nossa formação, cujo módulo inicial foi a semana passada. Portanto, o impacto da assiduidade e pontualidade. Penso que o nosso tema vai cingir-se à disciplina no trabalho, mas com particular enfoque no que diz respeito à assiduidade, o impacto da assiduidade e a pontualidade. Portanto, como já fiz menção, chamo-me Dário Vidal e estarei com esta turma neste módulo. Com esta ação formativa, em termos gerais, pretendemos promover a disciplina no trabalho para aumentar a produtividade nas empresas. No final da nossa ação formativa, os formandos serão capazes de identificar as 4 medidas disciplinares previstas na Lei Geral do Trabalho, nós aí abreviamos LGT, explicar os fundamentos da justa causa para o despedimento disciplinar por violação do dever de assiduidade e pontualidade. Portanto, convido a nossa turma para um momento com o qual, de facto, eu gostaria que dispensassem uma certa atenção. Estamos numa cena de festa, não? Ok. Já é tarde. Já? Tenho que ir para casa. Não pode. Já Não me disse nada. tenho que trabalhar, tenho que estar cedo no serviço. Já? Estou atrasada. É tarde, não posso chegar, depois amanhã tenho que acordar muito cedo, depois no engarrafamento, então eu também sou nova no serviço, e também não gosto de chegar tarde já. Está obrigada por tudo. Tu vais, eu vou ficar, porque a minha boca ainda aguenta alguns copos. E vou ver se encontro alguém como tu. Ainda vou ficar aqui por Está bem, mais tempo. então, até já. Mas não é pronto também que chegaras cedo amanhã ao serviço. Como se pode notar da apresentação que foi feita, é um momento que nós introduzimos aqui na nossa sessão, exatamente para ilustrar um comportamento que é muito regular entre nós, a nossa sociedade. Portanto, a assiduidade e a pontualidade está associado a isso que acabamos de ver aqui em termos práticos. Ou seja, enquanto que a colega manifesta a pretensão de retirar-se da festa, de modo a que amanhã possa chegar a tempo e a horas para executar a sua atividade, poder trabalhar, o colega Miguel, nesse caso o formado Miguel, ele permanece na festa porque eventualmente ele vai trabalhar, mas não vai chegar à hora no local de trabalho. Portanto, como é que se chama, senhor? Desculpa, o senhor como é que se chama? Gilberto Santos. Gilberto Santos. Qual é a impressão que ficou da representação que foi feita? Se faz favor. Percebi que tem, portanto, a senhora representou alguém com um caráter de responsabilidade, não é? Perante a sua atividade laboral, enquanto o outro é meio displicente, não é? Portanto, vai ao serviço, mas não vai chegar a horas e se calhar vai chegar mais cansado. Ok, muito bem. E o colega lá no fundo, como é que se chama? António. António, qual é a impressão que ficou com a apresentação que foi feita? A colega demonstrou ser responsável e o colega mostrou ser uma pessoa que gosta de divertir-se. Pois é, então vamos conhecer mais adiante as consequências da prática que acabamos de assistir. Portanto, vamos ao conceito de assiduidade e de pontualidade. Portanto, assiduidade é um termo que deriva do latim assiduos, que pressupõe dizer ou consiste em estar presente de forma regular em algum lugar, que para o nosso caso estamos a tratar de quê? De disciplina no trabalho, é justamente estar onde? No local de trabalho. Em suma, a assiduidade consiste em estar presente de forma regular. A assiduidade é sinônimo de exatidão.
significa que um trabalhador assíduo é um trabalhador que frequentemente está no seu posto de trabalho. Já a pontualidade significa estar presente em um compromisso na hora estipulada, na hora certa. Então, qual é a diferença? Na assiduidade, ou então invertemos a lógica. Podemos ter dois trabalhadores, como vimos na nossa representação, que ambos são assíduos, mas somente um é pontual. Por quê? Porque um chega tarde, não cumpre o horário exatamente como está estipulado, mas também frequenta o posto de trabalho. Justiça para todos. Quem não gosta de se sentir justo? Lá no fundo, como é que se chama? Inácio. Inácio, qual é o seu, o que é que nos quer dizer sobre o que vem? Justiça para todos. Para mim, todos devem ser iguais e devem cumprir a ordem, a lei do trabalho. Ok, muito bem. Portanto, pretendemos dizer com isso que a assiduidade e a pontualidade são matérias que estão reguladas pela Lei Geral do Trabalho, que é a Lei 7/15 de 15 de junho. A nossa Lei Geral do Trabalho, nos termos dos artigos a seguir, portanto, a linha C do artigo 44, vamos encontrar a matéria relacionada com a assiduidade e a pontualidade. No entanto, eu vou aqui distribuir este dossiê, por favor. Distribua. Okay. Portanto, como se pode notar, dando continuidade, nós temos aí a nossa legislação e os formandos poderão acompanhar. Portanto, a assiduidade e a pontualidade vem consagrada no artigo 44, linha C, da Lei Geral do Trabalho. Pela violação desse dever de assiduidade e pontualidade, o trabalhador incorre as medidas disciplinares consagradas no número 1 do artigo 47. Também a nossa legislação já vem à descrição. E pela violação do dever de assiduidade, o trabalhador pode, de facto, incorrer as medidas disciplinares, incluindo o despedimento com fundamentos previstos na linha A e B do artigo 206. A seguir, temos aqui os deveres do trabalhador. Portanto, ser assíduo e pontual e avisar o empregador em caso de impossibilidade de comparência, justificando os motivos da ausência, constitui um dever fundamental do trabalhador. Mas, no entanto, há um pormenor. Na justificação das ausências e das faltas, se as declarações forem falsas, também incorre-se numa outra infração muito grave, que é por declarações falsas. As medidas disciplinares consagradas na nossa lei são, nomeadamente, a demonstração verbal. Como é que se chama? Qual é a impressão que fica da imagem que temos aqui na nossa representação? A demonstração verbal é a primeira medida disciplinar consagrada na LGT. Sim, aí eu vejo outro colega, um dos colegas preocupado com o horário. Ok, muito bem. Portanto, nota-se que há um trabalhador preocupado com o horário, mas que automaticamente também está a ser chamado a atenção. É a primeira medida. A segunda é a demonstração registrada. Portanto, é aquela demonstração, é a chamada de atenção que é feita por escrito ao trabalhador. Portanto, é a segunda medida disciplinar prevista na nossa lei. Depois, temos a redução temporária do salário, que não pode ser superior a 20% e pode ser de 1 a 6 meses. Isso depende da gravidade. E temos, por último, o despedimento disciplinar, conforme já vimos anteriormente, com fundamentos na linha A e B do artigo 206. Portanto, podemos concluir que, por violação do dever consagrado na linha C do artigo 44, que é o dever de ser assíduo e pontual, o empregador pode aplicar as seguintes medidas disciplinares: a demonstração verbal ou registrada, chamar a atenção do trabalhador por palavras ou escrever, documentar os atos que ele praticou, redução temporária do salário, que nunca pode ser superior a 20% e nem pode ser acima de 6 meses, ok? E só se pode atingir o limite máximo de 6 meses se a gravidade o justificar. E por último, temos o despedimento imediato, que é a última ratio. Ou seja, só se pode aplicar o despedimento imediato
imediato do trabalhador por violação do dever da assiduidade e pontualidade, caso o trabalhador de facto tenha cometido uma infração muito grave. As faltas injustificadas ao trabalho e o incumprimento de horário nas condições e limites fixados nas alíneas A e B do artigo 206 constituem justa causa para o despedimento. Como é que se chama a participante? Kátia. Por favor, com base na legislação que foi distribuída, podem nos fazer a enunciação da linha A do artigo 206? Faltas injustificadas ao trabalho desobedeceram 3 dias por mês ou 12 por ano ou, independentemente do seu número, desde que sejam causa de prejuízos ou riscos graves para a empresa. Muito bem. As faltas, as ausências, as faltas injustificadas ao trabalho, que sejam superior a 3 por mês ou 12 ao ano, dá direito ao despedimento imediato. O colega pode fazer a leitura da linha B do mesmo artigo? A linha B. Incumprimento do horário de trabalho mais de 5 vezes por mês. Muito bem. Mais de 5 vezes por mês já dá automaticamente a aplicação de qualquer uma das medidas disciplinares. Pronto, já a seguir temos aqui a nossa avaliação. Faz favor, distribua para os colegas. Temos aí a avaliação para ser feita. Portanto, temos 1 minuto para a gente fazer essa avaliação, por favor. A nossa avaliação consiste em completar as frases e os espaços em branco socorrendo-se da legislação. Temos 1 minuto. Por favor, já está concluída a avaliação, junto com o seu colega, por favor. A avaliação do seu colega, por favor. Muito obrigado. Kátia, sua avaliação. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, vamos. Muito obrigado. Vamos então fazer a correção da nossa avaliação e depois distribuirmos os enunciados no final, após uma observação das mesmas. Portanto, dos mesmos. Temos aqui, se constatarmos, ok, a primeira questão. A primeira questão, a resposta certa é: todos completaram deste modo? Quais as afirmações abaixo dizem respeito ao dever de assiduidade e pontualidade? Cumprir as ordens e instruções dos responsáveis da empresa, ser assíduo, pontual e avisar o empregador em caso de impossibilidade de comparência, ou não realizar reuniões de índole partidários no centro do trabalho. Qual é a certa? Ser assíduo. Ser assíduo e pontual. Está correto.
Completa as frases seguintes. As 4 medidas disciplinares. A demonstração verbal, redução temporária do salário e o despedimento imediato. Todos fizeram assim? E por fim, então, temos o fundamento legal do despedimento disciplinar por violação do dever de atividade e pontualidade estão consagrados na linha A e B do artigo 206. Foi assim que todos fizeram? Sim, foi assim. Pronto, então, deste modo, dou por terminada a nossa sessão. Muito obrigado pela atenção e voltem sempre.